livro A Didática das Provações. Analisemos agora a justificativa número 16 para que as provações ocorram em nosso viver. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer aprender e também vivenciar a obediência. Algumas provações específicas são permitidas para nos fazer lembrar de que acima da nossa própria vontade deve estar a santa e perfeita vontade de Deus, isto é, de que devemos a Ele nossa obediência. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos 14:36. O maior exemplo de obediência à vontade de Deus e à sua santa lei foi dado por Jesus Cristo. Ele cumpriu absolutamente tudo o que seu Pai esperava, mantendo uma vida plenamente dedicada ao cumprimento do amor a Deus acima de tudo e aos semelhantes como a si mesmo. Jesus era denominado Filho do Homem, indicando-se com isto que estava sujeito a todas as tentações a que estão sujeitos os habitantes desse mundo. Como ser humano, cabia-lhe sofrer absolutamente toda espécie de dificuldades e problemas comuns à raça caída. Ele seria o cumprimento exato das predições do profeta Isaías, o qual, referindo-se ao vindouro Messias, expressou: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, 3-7. Essa passagem bíblica apresenta, de modo claro e objetivo, a realidade da vida diária de Jesus, como alguém que sofreu as mais cruéis agruras, sendo afligido por constantes provas, as quais o cercavam com a finalidade precípua de fazê-lo desobedecer e de fazê-lo recusar, em algum momento, cumprir a vontade de seu Pai. A vontade suprema de Deus, nesse caso específico, era que Jesus cumprisse o plano da redenção naquilo que lhe cabia, que era de ser sacrificado para resgatar a humanidade do sequestro que sofrera nas mãos de Satanás. Esse era o desígnio do Filho, e as duras provas descritas no capítulo 53 de Isaías certamente contribuíram para que ele conhecesse plenamente as intenções do inimigo, sua maldade, bem como as dores a que estavam sujeitos os seres humanos. Jesus foi oprimido de forma severa pelo inimigo, principalmente nos últimos 3 anos e meio da sua vida, que foi o período do seu ministério messiânico, para que fosse levado a desanimar e a desistir de nós, mas suas lutas o faziam buscar mais intensamente forças em seu Pai, como sendo uma forma de animá-lo a continuar e uma forma de intensificar ainda mais seu desejo de obedecer. Assim, jamais caiu nessas ciladas tão bem arquitetadas e extremamente violentas, sendo a cada prova obediente a Deus no intuito de cumprir-lhe a santa vontade, que se resumia em salvar cada pecador das garras do inimigo. São dele as palavras: o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38.
Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Hebreus 10, 7. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. Toda essa maravilhosa disposição para obedecer a Deus, cumprindo sua vontade a cada momento da vida, foi prefigurada de forma esplendorosa naquela que é conhecida como a maior das experiências de provações sofridas por seres humanos, o sacrifício de Isaque por seu pai Abraão. Criado num ambiente de extrema consagração a Deus e de exemplos de obediência por parte de seu pai, o menino cresceu disposto a servir ao Deus eterno, com a mesma intensidade de fé, amor e entrega. Comentando essa dolorosa experiência de Abraão e Isaque, Ellen White escreve: A lenha foi posta sobre Isaque, aquele que seria oferecido. O pai tomou a faca e o fogo e, juntos, subiram para o cume da montanha, considerando o jovem em silêncio de onde deveria vir a oferta, tão longe de apriscos e rebanhos. Finalmente falou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Oh, que prova foi essa! Quanto às carinhosas palavras meu pai feriram o coração de Abraão. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, disse ele. Gênesis 22, 8. No lugar indicado construíram o altar e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Poderia escapar deste destino se o houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante, e, ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado ter sido chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura, procurou aliviar a dor do pai e auxiliou as mãos desfalecidas do pai a amarrarem as cordas que o prenderam ao altar. Livro Patriarcas e Profetas, página 152. Que exemplos extraordinários de obediência! Primeiro, o exemplo do pai, que decidiu por obedecer à ordem de Deus de sacrificar seu tão amado filho. E segundo, o exemplo do filho, que não hesitou em também obedecer ao que fora designado pelo Senhor a seu pai Abraão, concordando com a ordem e colocando-se de forma submissa como oferta viva para Deus. Isaque também, apesar de jovem, foi uma pessoa de provações e duras lutas. Viajando como nômade por diversos lugares, enfrentava muitas privações e dificuldades. E com isto e contemplando diariamente o firme exemplo da fé de Abraão, fortalecia a fé no Deus de seu pai. Pense nisto. Pelo episódio do sacrifício de Isaque, no momento em que Deus impede que Abraão concretize o ato e também apresenta o sacrifício para ser morto no lugar do moço, até os anjos do céu passaram a compreender melhor o plano de Deus para salvar os pecadores. Foi uma das maiores, se não a maior aula dada ao mundo e ao universo sobre o amor e a misericórdia, bem como a justiça de Deus. A história do povo de Israel nos tempos dos profetas e dos reis está repleta de experiências probantes, com as quais o Senhor buscava corrigir o seu povo tão rebelde. Nos tempos do profeta Jeremias, o povo foi punido pelo Senhor através dos ataques da nação babilônica, em função das deploráveis condições morais e espirituais do povo, bem como do seu rei impenitente Zedequias. Assim se expressa Ellen White sobre essa condição e sobre o valor que Deus atribui ao processo probatório de seus filhos como sendo uma solução
para enaltecer a importância vital da obediência. Humilhados à vista das nações, os que uma vez tinham sido reconhecidos como favorecidos do céu sobre todos os outros povos da terra, aprenderiam no exílio a lição da obediência, tão necessária para sua futura felicidade. Até que tivessem aprendido esta lição, Deus não poderia fazer por eles tudo o que desejava. Castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Jeremias 30:11. Ele declarou em esclarecimento do seu propósito de castigá-los para o seu bem espiritual. Profetas e Reis, página 475. Sim, as provações nos levam à obediência e ao nosso bem espiritual, com melhorias reais das perspectivas futuras. Quando sofremos, tornamo-nos mais humildes e, consequentemente, menos rebeldes. Sempre que diante de dores e sofrimentos, precisamos refletir sobre nossa própria condição, procurando encontrar alguma razão em nós mesmos do porquê daquela situação. Pode ser que percebamos que temos sido arrogantes o suficiente para suplantar a vontade de Deus em detrimento da nossa própria vontade. Lembremo-nos principalmente do exemplo de Jesus, que não ousou sequer uma única vez colocar sua vontade acima da de seu Pai. Dele se pode afirmar de maneira tão bela: e, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Uma pérola de esperança para você. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, 2. Pedimos que você faça um trabalho especial de missão para o Senhor. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que também recebam a bênção da Palavra de Deus.